O ser humano tem poucas certezas absolutas. Sabemos que estamos vivos e um dia morreremos, mas entre uma coisa e outra talvez haja mais dúvidas que garantias. Se isso parece ruim, por outro lado, a busca por certezas é a maior força que leva a humanidade à frente em todos os aspectos da vida, inclusive no agro. Grandes civilizações acreditaram ter a verdade definitiva e desapareceram, pois deixaram de evoluir. O mesmo já ocorreu com nações, empresas, mercados e pessoas. Todo dia a realidade se mostra mutante e, para acompanhá-la, usamos os nossos recursos, valores e crenças até nos adaptarmos às novas circunstâncias. Por isso mesmo, estamos em constante mudança ao tentar ordenar o já conhecido com as novidades que não param de chegar. Para avançarmos sempre, queremos mais e melhor. É da nossa natureza. Nessa evolução, crenças se cruzam com metas, valores produzem ciência e atitudes embalam um futuro. O Agro 4.0 vai além da tecnologia. No fundo, inovação é gente. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as três anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos. A semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Em certo momento da história, o ser humano deu-se conta de que poderia entender por si só a natureza, ao invés de atribuir tudo apenas à vontade de deuses. Essa percepção desencadeou uma série de descobertas que nos trouxeram até onde estamos, seja em tecnologia, hábitos, filosofia de vida, visão de mundo e a fé. Hoje os processos de descobertas ficaram mais intensos. Uma ampla troca de informações, bens e serviços, além de valores e crenças, criou uma comunidade global. A sociedade planetária não é homogênea, claro. Há regras e costumes de várias nações que nos chocam e vice-versa, mas já compartilhamos aspectos centrais. Por exemplo, o dólar. Sim, pode parecer ironia, mas tanto nós como os americanos ou chineses temos fé no dinheiro. Sem esta crença, ele realmente seria só papel. Quase tudo depende do que valorizamos. Acreditamos em justiça, democracia, igualdade entre as pessoas? Em sustentabilidade ou em tecnologia? Agiremos assim. Tais crenças, assim como o dinheiro, movem as pessoas a inovar para remodelar o mundo à sua imagem. E o agro é impactado em todos os elos. Se inovação é gente, quem são essas pessoas? Pelo menos 5 perfis se alinham para realizar a evolução da agropecuária: técnicos, fomentadores, empreendedores, produtores e consumidores finais. Sem algum deles, as novidades não chegariam a ser realidade.
Vamos começar pelos cientistas, pesquisadores e técnicos. Geralmente são eles os primeiros a pensar fora da caixa, pois acreditam no poder da ciência. Às vezes, muito antes das tecnologias chegarem à cadeia, eles já investem talento, conhecimento e tempo para desenvolvê-las. E isso traz muito lucro social. A cada real investido na Embrapa, por exemplo, cerca de 12 retornam à sociedade. É o caso da relação entre os computadores, as lavouras e os rebanhos. Há 35 anos, poucos imaginavam a importância dos softwares para o setor, mas a Embrapa Informática Agropecuária já dava os seus primeiros passos. É certo que aliar agricultura e informática era novo para os próprios pesquisadores, mas inovar é justamente isso. Doutora, explica para a gente como que a Embrapa anteviu, há algumas décadas já, a chegada da computação, da tecnologia da informação à agropecuária. Como isso foi inovador? Realmente, você tocou num ponto muito importante. A Embrapa anteviu, há 35 anos atrás, essa questão da multidisciplinaridade para a pesquisa agropecuária. E ela começou, então, a criar unidades temáticas, que trabalham com temas transversais. E ela viu que a computação era uma disciplina do futuro e que ela faria parte do negócio. Então, nesse momento, ela contratou, além de pesquisadores com perfil de agrônomos, veterinários, ela contratou pesquisadores da área de ciência da computação, engenheiro elétrico, físico, matemático, estatístico da área de ciências exatas, para trabalhar junto com os pesquisadores da agronomia para ter essa complementariedade, para resolver os problemas da agricultura. Qual que é a importância das pessoas para a inovação? Na verdade, toda essa revolução que a gente está envolvida, essa quarta revolução, né, tecnológica, que está interferindo em todos os setores da economia, o maior motivador é o homem, são as pessoas. Por quê? Toda essa revolução está acontecendo porque nós temos hoje um novo consumidor, muito mais preocupado, em qualquer área que seja, e na agricultura também, muito mais preocupado com a questão da nutrição e saúde, rastreabilidade, origem dos alimentos. Então, hoje, além de você... na verdade, a gente fala muito da tecnologia, mas o centro da inovação são as pessoas. As tecnologias, elas estão aí e elas vêm para atender essa nova demanda do consumidor. A aplicação da informática na agropecuária é com certeza um dos caminhos com maior potencial de evolução e há muito a ser explorado. Já são várias técnicas e ferramentas com um impacto revolucionário no setor. Para citar algumas, o uso de análise de dados e imagens, inteligência artificial, big data e aprendizado de máquina já são padrão entre os melhores produtores. Isso vale e é acessível para todo tipo de agricultores e pecuaristas, pois até mesmo ferramentas gratuitas estão disponíveis, seja pela Embrapa ou mesmo Agtex. Teremos mais inovação pela agroinformática? Camilo, explica para nós qual é a sua atividade de maior inovação no agro e como que ela impacta todo esse setor. O grande foco é contribuir com a chamada agricultura digital, né? Mais especificamente, né, eu atuo na Embrapa Gado de Corte, que é uma das 42 unidades da Embrapa, então mais especificamente na parte de pecuária digital. A gente começou desenvolvendo principalmente aplicativos, a gente sabe que existe uma demanda muito grande, né, por aplicativos de gestão e aplicativos que automatizem ou que apoiem processos de produção dentro e fora da porteira, né? Então, a gente começou trabalhando principalmente no desenvolvimento desses aplicativos. Um exemplo que eu posso citar desses aplicativos é, por exemplo, o Pasto Certo. Mais recentemente, também, nós desenvolvemos tecnologias do tipo a tecnologia de internet das coisas para o agro. Então, a gente tem uma plataforma, que é uma plataforma de dispositivos vestíveis para os animais, né? E, mais recentemente, também dados de eletroencefalograma. Então, assim, qual que é o grande objetivo? É a gente desenvolver trabalhos, né, e poder aferir o bem-estar e a ambiência dos animais, né? E Camilo, qual a importância das pessoas para que essa inovação aconteça, saia do papel? Fundamentais, né? Quando a gente fala em inovação digital, de forma sistêmica, a gente está falando principalmente de transformação digital, né? E transformação digital, ela é uma transformação mais cultural do que tecnológica. Então, as pessoas envolvidas durante toda a cadeia, elas precisam ter essa capacidade.
tanto ser resilientes para poder se acostumar com esses novos processos, quanto ter a capacidade também de poder se adaptar a esses novos processos. A engrenagem da inovação tem outro elo fundamental, que chamaremos de fomentadores. Sim, eles percebem tendências e criam condições para que as novidades possam se multiplicar entre os empreendedores, a fim de ampliar o acesso aos usuários. Os ecossistemas de inovação são um exemplo. Eles surgem a partir de universidades, governos, entidades e até mesmo de iniciativas privadas individuais ou de empresas. Por isso, são igualmente disruptivos ao fomentar a inovação aberta, ou Open Innovation. Estes modelos se apoiam em valores como colaboração, diversidade e outros para acelerar a evolução. Sérgio, explica para a gente qual que é o diferencial da ExalcTech, que foi talvez o berço, uma das primeiras iniciativas de inovação no agronegócio brasileiro. Eu entendo que nós temos, pelos nossos objetivos, são muito claros, né? Transformar o conhecimento em inovação e apoiar as iniciativas empreendedoras da nossa comunidade, do campus USP Piracicaba e também dos ecossistemas AgTech, que são parceiros nossos. E eu entendo o seguinte, que a ExalcTech, ela tem como principal missão mesmo apoiar a pessoa, né? Dar um caminho empreendedor para a pessoa, não se preocupando se aquele projeto, né, aquela agtech ou startup dele se transformará num chamado unicórnio, né, com grande valor. Mas o valor que nós entendemos, que nós mensuramos, estão justamente nas pessoas. Como que as pessoas, então, conseguem as condições para desenvolver? Qual que é a importância das pessoas serem inovadoras nesse campo? Eu entendo que o grande diferencial do Brasil são os chamados ecossistemas agtech. São formados hoje em ambientes de inovação, ambientes de geração de conhecimento, investidores, políticas públicas, empresas, assim vai. E os ecossistemas são formados por pessoas, né? São as pessoas, a inter-relação entre as pessoas é o que vai determinar o sucesso do ecossistema e o próprio sucesso desses empreendedores. Além de Piracicaba, o agronegócio brasileiro já conta com ecossistemas semelhantes em pelo menos 10 estados em todas as regiões do país. Já conhecemos iniciativas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Amazonas. Algumas delas são 100% dedicadas à agropecuária. Outras facilitam o convívio entre as agtechs e startups com outros focos. Aliás, somar conhecimentos variados e estar aberto ao diferente costuma ser virtude das pessoas inovadoras. Todos podem ter ideias boas e até transformadoras. Francisco, qual é a atividade de maior impacto inovador no agro da empresa de vocês? Do agro, a Plug and Play tem dois grandes pilares. O primeiro é a parte de investimento em startups. E outro grande foco é a parte de parcerias com grandes empresas. E qual a importância das pessoas quando o assunto é a inovação? Da Plug and Play, quando a gente já fala de inovação, nós acreditamos que muito mais do que a tecnologia, muitos termos que agora são muito populares, né, como blockchain, inteligência artificial e tudo mais, mas a gente sempre põe no meio do negócio as pessoas, né? A gente trabalha muito com a transformação cultural, a gente colabora com empresas muito tradicionais, empresas familiares, o setor agro é um setor às vezes um pouco mais tradicional do que o setor financeiro ou alguns outros, e a gente ajuda um pouco essas grandes empresas e aos poucos ir implementando essas estratégias, essas tecnologias inovadoras. E ainda nem falamos das empresas, das agtechs, dos produtores e dos consumidores. No próximo bloco, traremos exemplos para completar o ciclo da inovação centrada em pessoas. Não sai daí! Talvez o perfil símbolo da inovação seja o das startups. Afinal, elas foram capazes de, em pouco tempo, desbancar megacorporações e redesenhar o mundo. Google, Facebook, Uber, Instagram são alguns exemplos. Não existe uma regra sobre como são os startupeiros, mas alguns traços costumam sempre estar presentes. O primeiro é apostar em soluções diferentes e melhores para os problemas.
Assim, as startups de sucesso procuram conhecer as dores do cliente para só depois imaginar as soluções. Aí já está uma diferença importante. O usuário, em nosso caso os produtores, devem ser sempre o foco. Só a partir daí usam tecnologia, ideias criativas e modelos de negócios inovadores. Mas os startupeiros valorizam outras virtudes, como conhecimento em diversas áreas, agilidade, resiliência, atitude e outras. A Gira, por exemplo, atua no mercado de financiamento agrícola e, por suas entregas, foi comprada por um grande banco internacional. Jean, conta pra gente como é importante o perfil inovador. Inovar é um conceito que tem que partir de todas as suas atitudes. Então, quando você se predispõe a inovar, você tem que sair do lugar comum o tempo todo. E para que você saia do lugar comum, a coisa mais importante é o seu nível de experiência e o seu nível de experimentação, né? Por isso, eu entendo que você só é capaz de inovar quando você entende o problema. E para você entender um problema, você necessariamente tem que estudar ele profundamente. E, Jean, explica para a gente no que consiste a solução do Gira. O Gira nasceu com a perspectiva de trazer uma nova forma de financiar o produtor rural. Historicamente, para se financiar produtor rural, você tinha que ter garantias reais, né? E como advogado, 20 anos fazendo execuções de recuperações de crédito, eu sempre soube que o que mais garantia uma operação de crédito era o produto agrícola. Só que é muito difícil você transformar uma realidade no campo em dados confiáveis. E o Gira nasceu com essa perspectiva. A gente criou uma sistemática, criamos uma matriz de rating que leva em consideração a capacidade produtiva e que toma como garantia o produto que está sendo objeto de financiamento, que no final do dia representa a capacidade de pagar. Segundo o Radar Agtech Brasil, há mais de 1.100 startups dedicadas ao agro no Brasil, sem contar outras ações em fases iniciais, por exemplo. Elas têm diversos níveis de desenvolvimento e miram oportunidades de melhoria em todos os elos do agronegócio, antes, dentro e pós-porteira. Algumas, inclusive, já exportam soluções. É o caso da Solinfitec, um expoente em tecnologia aplicada às lavouras. Daniel, explica para a gente qual que é o mecanismo da inovação no agronegócio. Dentro da Solinfitec, a gente tem uma visão que é um pouco diferente do que algumas pessoas têm do agronegócio. A gente fala que a agricultura é tradicional, eu discordo muito, porque quando a gente olha para a história da agricultura no Brasil, é uma história extremamente empreendedora, né? O primeiro ponto é entender ou reconhecer que o produtor conhece o problema dele. Gastar bastante tempo com o produtor, entendendo o problema. E aí olhar para aquele... Você não precisa olhar para aquele problema da mesma forma que o produtor estava olhando, mas olhar para aquele problema, entender, mensurar o valor que você pode adicionar e comunicar isso muito bem para aquele cliente e para aquele mercado, e também escolher os parceiros iniciais, aquelas pessoas que realmente querem inovar, que querem tomar o risco, que querem estar à frente daquele mercado, que querem fazer a diferença, acho que é super importante para que você inicie o processo de inovação. E quando você faz isso, a agricultura já deu diversos exemplos, que muitas das coisas que a gente discute, que é não tem conectividade no campo, treinar muita gente, a dificuldade, ou a profissionalização, né, profissionais para utilizar esse tipo de tecnologia, a agricultura passa por cima de tudo isso. Hoje a gente vê pessoal implantando rede de comunicação no campo, a gente vê empresas treinando centenas e centenas e centenas de pessoas, comunicando alguns milhares de equipamentos, centralizando a informação, utilizando inteligência artificial. Então, a experiência nossa diz que a agricultura passa por cima de tudo isso. Se você for lá, ter a humildade de entender o problema, de olhar para aquele problema de uma forma diferente e de comunicar muito bem para aquele cliente e para o restante do mercado o que você vai fazer. Mas, como já dissemos, nada disso faria sentido se não curasse as dores dos seus clientes, os agricultores. E eles próprios precisam estar dispostos a fazer uso das inovações. Os early adopters são os primeiros a assumir o risco de mudar para serem melhores. Ou seria mais arriscado não evoluir? Enfim, alguns têm fé que podem produzir melhor. E inovar primeiro costuma trazer vantagens competitivas por mais tempo e, assim, garantir mais margem de lucro, entre outras coisas. Pode não ser fácil escolher quais inovações serão mais vantajosas entre tantas ofertas tecnológicas, mas outra qualidade do gestor inovador é saber escutar e aproveitar o conhecimento da sua equipe. Paulo, conta para mim como é que foi para você o processo de inserir novidades na produção de vocês num contexto
tão inovador, né? Para mim, foi um desafio muito grande. Eu confesso que a cada dia nós estamos aprendendo. Eu ainda sou muito leigo em diversas áreas e são muitas áreas aí que nós precisamos inovar. Eu acredito que todas as inovações que nós conseguimos ter dentro da empresa, elas originaram-se das ideias dos nossos colaboradores. Então, eu devo à nossa equipe de trabalhadores aí, boa parte das inovações, coube a mim e a diretoria somente apoiar e incentivar. Os nossos colaboradores aí, eles entendem de tudo que eles fazem, né? Eles são especialistas, são certificados dentro de cada área de trabalho. Então, se nós dermos condições, dermos as oportunidades, conseguirmos ouvir mais o que cada colaborador que está lá no dia a dia executando seu trabalho e pudermos trazer oportunidades de melhoria, eu acredito que eles vão se engajar cada vez mais e eles vão trazer cada vez mais inovações para que possamos implementar dentro da empresa. E você pode citar algumas inovações que foram adotadas pelo Grupo Tsugi nos últimos anos? O controle biológico é uma das inovações aí que partiu muito dos colaboradores. Hoje nós temos uma fábrica de biofábrica aqui, em que a colaboradora hoje ela entende muito do processo, ela vive muito esse processo. E para nós fica muito claro que todas as inovações que ela vem buscando fazer, elas surtem um efeito muito positivo. Nós temos hoje um processamento de packing house, nós trabalhamos aí com certificações desde 2009, com algumas certificações internacionais de qualidade, que elas são muito exigentes em questões de rastreabilidade, sustentabilidade e principalmente segurança alimentar. E as ferramentas digitais também são importantes, Paulo? Sim, todas. Hoje nós utilizamos diversas plataformas na fazenda, seja para monitoramento de pragas, seja para conferência, vários processos hoje são automatizados dentro da empresa. Então, esses sistemas hoje, eles fazem parte, são ferramentas fundamentais para que possamos ter um resultado e um controle melhor em todas as atividades, né? Agora teremos mais um agricultor que faz da inovação uma aliada para objetivos de eficiência produtiva e equilíbrio ambiental e social. Afinal, as pessoas acreditam que devemos produzir sem prejudicar a natureza, causar sofrimento a animais ou explorar o trabalho das pessoas. Nós também. Lá em Goiás, ele é exemplo claro de como as novas práticas são capazes de ir ao encontro das exigências e às crenças dos consumidores e, assim, garantir mercado. Caio, você trabalha diretamente com a tecnologia dentro da sua fazenda. Então, conta para nós qual é a sua atividade de maior impacto inovador. A principal inovação que a gente tem na fazenda, dentro das fazendas hoje, eu não vejo como uma única e exclusiva inovação, mas como um conjunto de fatores, um conjunto de mecanismos que a gente utiliza para otimizar o nosso sistema de produção, que vão desde monitoramento de pragas e controle de uso racional de águas, até uma informatização e sistematização de produção. Cada talhão ele é monitorado de uma forma específica, eu consigo, através de uma plataforma, obter com detalhes o que está acontecendo e o que aconteceu naquele talhão, para a gente poder tomar uma decisão mais assertiva. E qual é o papel das pessoas para que tudo isso aconteça? Dentro da nossa atividade, as pessoas têm um papel fundamental. Elas têm que estar extremamente capacitadas para fazer o uso dessas ferramentas. Então, essa abertura e aceitar que já chegou e é uma realidade é o que vai fazer com que a inovação e toda essa sistematização que a gente está falando fique e se consolide dentro da fazenda. A inovação já responde a várias questões e dilemas do nosso agro. Com ela, podemos produzir mais e melhor, sermos mais sustentáveis para proteger o planeta e até atender cada escolha do consumidor. Por isso, colocamos fé na capacidade das pessoas, na tecnologia, na inovação e principalmente no futuro. As crenças movem o mundo. E você, no que acredita? Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação.
Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar AgroUp. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.